Outubro quente reflete relatório sobre o clima. Nas últimas 3 décadas, temperaturas no continente europeu aumentaram mais do dobro da média global do planeta. O primeiro-ministro de Israel altera a agenda após notícias de eventual derrota para o regressado Benjamin Netanyahu, suportado pela ascensão da extrema-direita anti-árabes. Trabalhar menos, mas melhor. Portugal é o mais recente país europeu a testar a semana de trabalho de 4 dias. O mês de outubro, particularmente quente, tornou-se numa poderosa ilustração das alterações climáticas e serviu também para reforçar os dados compilados no relatório anual sobre o estado do clima europeu, uma colaboração do Programa Copérnicos da União Europeia e da Organização Meteorológica Mundial. O relatório destaca que as temperaturas na Europa aumentaram mais do dobro da média global do planeta dos últimos 30 anos, sendo assim o continente a registrar a subida mais acentuada. Entre 1991 e 2021, o continente europeu registrou um aumento médio de 0,5 graus Celsius por década. Os glaciares dos Alpes representam um dos efeitos mais evidentes, perdendo, em alguns casos, até 30 metros de espessura nesse período. A Europa registrou também no último ano uma das épocas de fogos mais intensas das últimas 3 décadas, um fenómeno potenciado, em algumas regiões, por vagas de calor particularmente persistentes e secas prolongadas. E quando as chuvas finalmente chegaram, trouxeram em muitos casos consequências devastadoras no quadro de fortes tempestades e precipitações recorde, provocando inundações e uma saturação dos solos, com consequências tão nefastas para as zonas agrícolas como as secas. Mas nem tudo são más notícias no relatório, que destaca vários países europeus que estão a registrar sucessos na redução das emissões poluentes, reduzidas em 31% entre 1990 e 2020 na União Europeia. O mar Mediterrâneo está a registrar um aquecimento anormal. No início de novembro, cientistas registaram temperaturas recorde com as águas mediterrânicas a atingir pela primeira vez os 23 graus Celsius, um aumento de 5 graus em relação à média sazonal. A vaga de calor marinho afeta todo o ecossistema e ultrapassou os recordes registados em 2003. Os cientistas dizem que o fenómeno é cada vez mais recorrente. Estes eventos são mais fortes, severos e duradouros. Algumas espécies vão migrar e outras vão desaparecer da região. Se o fenómeno se registou por todo o Mediterrâneo, as costas francesas estiveram entre as mais afetadas. Particularmente notório em 2022 é que os meses com fortes anomalias parecem encadear-se, ou pelo menos são bastante numerosos. Por exemplo, o mês de maio foi o mais quente, depois agosto, que foi o segundo mais quente, e agora outubro, que foi o mais quente desde que há registros. Mesmo a profundidades de 15 metros, os cientistas registaram no Mediterrâneo temperaturas a rondar os 21 graus Celsius, que deveriam normalmente ser medidas a um nível da superfície. Está há poucos dias no cargo, mas o novo primeiro-ministro do Reino Unido tem já em mãos uma crise para resolver. O governo de Rishi Sunak está a ser fortemente criticado dentro e fora do país pela forma como trata e se refere aos migrantes e àqueles que procuram asilo na Grã-Bretanha. Exemplo disso, o centro de processamento de migrantes no aeroporto desativado de Manston, no condado de Kent, no sudeste de Inglaterra, está sobrelotado. Foi projetado para acomodar 1.600 pessoas por um período máximo de 24 horas. No entanto, esta semana alberga mais de 4.000, onde se incluem crianças, e alguns estão ali há semanas. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou esta quarta-feira que as palavras da ministra britânica do Interior sobre uma alegada invasão de migrantes têm o efeito de desumanizá-los e envenenam o debate sobre a questão. O povo britânico merece saber qual é o partido que está a falar a sério sobre parar a invasão na nossa costa sul e qual é o partido que não está. Cerca de 40.000 pessoas chegaram à costa sul só este ano. A situação em Manston agravou-se no início da semana, depois de receber 700 migrantes vindos de outro centro de processamento que foi atacado. No domingo, um homem atirou um coquetel Molotov contra um centro de migrantes em Dover. Uma
uma nova forma de encarar o trabalho. O debate em torno da semana laboral de 4 dias não é de agora, mas é agora que as experiências concretas estão a avançar. Portugal é o exemplo mais recente. O Governo propôs a patrões e sindicatos esta quarta-feira que o setor privado teste o modelo durante meio ano, sem cortes salariais, com o apoio técnico do Estado, mas sem contrapartidas financeiras. Quando se fala em vantagens comprovadas de um maior equilíbrio com a vida pessoal, vai buscar-se o esmagador sucesso que teve na Islândia, onde 1% da população passou de 40 para 35 horas semanais de trabalho, 4 dias por semana. Os casos de burnout e de baixas médicas caíram a pique e a produtividade, em alguns exemplos, até aumentou. De acordo com o Eurostat, há apenas 5 países na União Europeia que não ultrapassam o limite médio das 40 horas semanais: Lituânia, Finlândia, Dinamarca, Países Baixos e França. Mas é o Reino Unido que leva a cabo a maior experiência mundial sobre esta matéria, baseada no modelo 100-80-100. A experiência começou em junho, vai durar 6 meses e envolver 3.300 trabalhadores. A iniciativa é feita em conjunto com a plataforma 4-Day Week Global, que tem liderado os estudos sobre o tema. As conclusões que apresenta não se centram apenas no bem-estar do trabalhador. 46% das empresas dizem ter mantido os níveis de produtividade e 49% garantem que estes melhoraram. Na Bélgica, as horas mantêm-se, mas pode escolher se trabalhar 4 ou 5 dias. Espanha começou a implementar um projeto piloto depois de a Telefónica, o gigante de telecomunicações, ter falhado o tiro. Os trabalhadores rejeitaram a proposta de reduzir as horas, mas também os salários. O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, cancelou a presença na COP27, a Cimeira do Clima das Nações Unidas, que decorre na próxima semana no Egito. A mudança de planos pode estar relacionada com a eventual derrota nas eleições desta semana. As projeções sugerem o regresso ao poder de Benjamin Netanyahu. O partido Likud lidera a contagem oficial e pode alcançar a maioria no Parlamento, sobretudo com o apoio do bloco extremista sionismo religioso. Itamar Ben-Gvir, da extrema-direita, é a grande surpresa destas eleições. Esperava-se que o sionismo religioso subisse, mas não tanto. Esperava que a direita e o Estado de Israel fossem moderados, como dizia o antigo primeiro-ministro Ariel Sharon. O que vê daqui, não vê dali. Netanyahu pode vir a controlar pelo menos 61 deputados. O facto de o antigo primeiro-ministro enfrentar ainda o banco dos réus não parece preocupar os apoiantes. Ficamos satisfeitos por ter uma resposta decisiva e, felizmente, por 4 anos, vamos poder ter um governo forte. Benjamin Netanyahu é conhecido pela mão firme contra as pretensões dos palestinianos. Defensor da política de alargamento dos colonatos judeus na Cisjordânia, a confirmar-se a vitória, Netanyahu vai ter de conceder uma posição importante ao líder do sionismo religioso, um partido anti-árabes que deve tornar-se a terceira força política em Israel, mas que pode tornar-se um contrapeso perante os Estados Unidos, pouco inclinados a ligar-se à extrema-direita israelita. A Rússia enviou na terça-feira um dos 6 ímãs gigantes necessários para o programa de fusão nuclear ITER, que está a ser concretizado em França. É um dos últimos projetos científicos internacionais em que Moscovo participa, apesar do conflito na Ucrânia. O ímã, em forma de anel, pesa 200 toneladas e vai fazer uma viagem de 2 semanas até Marselha. Construído sob a supervisão da agência atómica russa Rosatom, ele irá constituir a parte superior do maior dispositivo de fusão magnética, tokamak, do mundo. A peça russa deveria ter partido em maio, mas as sanções que proíbem os navios russos de atracar na Europa atrasaram o processo. Dois capacetes azuis ficaram feridos terça-feira à noite na República Democrática do Congo, na sequência do ataque de uma multidão em fúria contra um comboio das Nações Unidas nas proximidades de Goma, a capital da província do Kivu Norte. Pelo menos um caminhão da MONUSCO, a Força de Paz da ONU na RDC, foi incendiado. O resto do comboio conseguiu escapar após alguns tiros de aviso.
Manter uma conta verificada no Twitter pode vir a custar 8 € por mês. Pelo menos essa é a ideia de Elon Musk. O novo dono da rede social antecipou a medida numa publicação esta terça-feira, prevendo uma nova fonte de rendimento para o Twitter e uma eventual recompensa para quem produz conteúdos para a rede social. As personalidades vão ter ainda uma tag a identificá-las, tal como já acontece para os políticos, acrescentou Elon Musk.